ninguém parou, né? Acredito que ninguém tenha parado durante o recesso, mesmo porque a gente tem coisas para fazer todos os dias com relação, né, à política, ao cargo de vereador. E onde foi bem legal, pessoal, parece que o relacionamento, claro, estou falando por mim, tá? Sim. O relacionamento com os outros vereadores, nós percebemos que já mudou bastante, né, do começo para cá. Como eu falo, né, tinha alguns pré-conceitos, né? Alguém falou que alguém era assim. Sim. E às vezes as pessoas acreditam e ao longo do tempo vão conhecendo e percebendo que não é. E outras que são. Exatamente. Né? Para os dois lados, né? A máscara cai pro bem e pro mal. Então, no meu Pode caso... perceber, né, que não tinha nada a ver, ou que é pior do que pintavam. Tá? O que é pior do que a convivência tá para isso, né? Exatamente, exatamente. E para mim tá muito bom. Tenho relacionamento bom com todos os vereadores, com os funcionários. Eu gostei muito ontem do retorno, muitos projetos, né? Sim. Foi até 11h15, se eu não me engano, a sessão. Estávamos transmitindo aqui também, mas foi uma sessão muito produtiva. Muito. Eu destaquei alguns dos temas, mas eram muitos e a gente nem, num tempo exíguo, nos boletins que a gente faz, não dava para tratar de todos os assuntos. Mas eu destaquei aqui projetos de verba considerável para recap do Parque São Jorge, asfaltamento do distrito industrial, projeto de verba para o complexo turístico, lá o Orlando Vilas Boas, mas foram diversos projetos de autorização, né, que os vereadores têm que autorizar a liberação desses recursos, é o que eles chamam de crédito adicional suplementar, para obras que ou estão acontecendo ou vão começar em Santa Cruz. Isso, imagino que para a Câmara, óbvio, a gente ainda está no momento de pandemia, por conta dessa Ômicron, mas imagino que para os vereadores também é importante perceber projetos como esse chegando à Câmara, porque dá essa impressão que a coisa começa a fluir, a administração começa a rodar para outras áreas, para além da questão da saúde que concentrou o foco até aqui, né, Fernando? Muito, é verdade, né? E não tinha como ser diferente também, né? Uma situação inimaginável, né? Jamais vivida, pelo menos pela nossa geração. Sim. Acho que foi em 1918, né? Que teve a gripe espanhola, né? A gripe espanhola. Então ninguém conhecia, ninguém sabia como tudo isso funcionava e não sabe ainda, tá? Eu acho que tá tudo ainda meio torto. Mas enfim, Santa Cruz fez um grande trabalho na área de saúde, né? A gente tem que valorizar esses profissionais, a prefeitura, em nome do prefeito também. Eu acho a secretária de saúde foi excepcional, os funcionários da saúde. E agora a gente vê, né? Tava tudo represado, né? Para a saúde, agora a gente vê onde foram milhões aprovados. Milhões, né? Para asfalto, né? Jardim Santana, Parque São Jorge, Distrito Industrial, esse que você falou, né, que vão fazer para fazer uma lanchonete no Parque Ecológico, né? Sim. E outros tantos. Nossa senhora, muito projeto bom, muito projeto produtivo. E a gente percebe aí, né? Como eu sempre falo, não sou da base do governo, mas a gente tem que elogiar quando o trabalho está sendo bem feito, né? E agora a gente percebe que a coisa está andando muito, muito bem e rápido. Que bom. Esse elogio, um reconhecimento da sua parte em relação ao governo, entendendo que você não está na base, não compõe a base, ele é recíproco. Iniciativas que partem de você têm sido bem aceitas pelos representantes da base, pelo líder do governo, por exemplo, o Lorival. Há dinheiro em caixa, vivenciamos esse momento aí que me parece agora de retomada para valer de serviços, de grandes obras. As ideias que vêm de fora do grupo parecem ser bem aceitas? Qual que é a sua impressão nesse momento, começando o ano legislativo? Olha, parece ser bem aceita, tá? Não só parece, né? Como eu tenho 7 projetos, né, aprovados, publicados, já viraram lei. Então eu acho que se tivesse algum probleminha ali, eu não teriam passado, né? 7 projetos importantes, inclusive um que é da entrega de absorventes, né, para as meninas, né? É um absurdo, é motivo de pessoal evadir da escola até por causa disso. Tem o da Lei Lucas, né, que era para o treinamento para primeiros socorros a todas as crianças até o 9º ano, que pode salvar uma vida dentro da escola e uma vida fora da escola, no churrasco, numa chácara, enfim, em qualquer lugar. Outros projetos, né, que proíbem a contratação de pessoas que tiveram que foram julgados, né, condenados por crimes contra idosos, contra crianças, adolescentes. São vários aí, são 7, 8 projetos esse ano, fora as indicações, né? Tem 2 são muito importantes e está caminhando muito bem.
Uma é uma indicação que eu fiz, conversei, né, com a secretária de saúde, com outras pessoas ali da saúde já no ano passado, que é para que as pessoas tenham um kit lanche. As pessoas que vão fazer tratamento fora, em Barreto, São Paulo, saem daqui de madrugada, muitos não têm o que comer. Sim. Né? E chegam lá e voltam sem comer. Então foi muito bem recebido, a secretária me mandou um áudio explicando todas as fases que já passaram no processo. Vai ser implementado. Jurídico, vai ser implementado. Vai ser implementado. Que legal. Passou pelo jurídico, já passou pela nutricionista, porque nem todo mundo pode comer a mesma coisa, né? Perfeito. Então tem que ser assim para os grupos, inclusive para os acompanhantes, né? Nos casos que precisarem de acompanhantes. Então, é claro, estava no momento ali, inclusive com a demissão do pessoal da saúde, né? Ela me explicou tudo isso, mas que já tinham passado. Achei muito elegante da parte dela, como não podia ser diferente, né? Além da competência dela, é uma pessoa muito elegante, muito educada. E me mandou esse áudio me explicando cada fase que já tinha passado e que provavelmente em fevereiro agora já implantariam esse kit a todas as pessoas que vão fazer tratamento fora. Eu acho isso de uma grandeza, porque eu sempre falo, projeto bom é projeto que abrange sem dúvida a grande maioria, muita gente. Você não pode fazer projeto para uma pessoa ou para um cargo. Sim. Então, eu fiquei muito feliz com isso e está funcionando. Além de outro que eu fiz a indicação ontem, mas venho conversando desde 2017, quando eu era secretário de Educação. Eu quero falar sobre esse com mais detalhes, né? Que foi justamente um dos temas da sessão de ontem, é o projeto do café da manhã, é isso, né? A gente já o projeto, enfim, uma indicação. Desculpa, eu fui atropelando. Não, voltando a questão do lanche, né? Para o pessoal que vai fazer tratamento médico em outras cidades, que bom que essa ideia que você propôs está sendo implementada pela prefeitura, mas de fato tem essas peculiaridades. Muitas dessas pessoas talvez tenham até restrições a algum tipo de alimento, porque elas estão passando por algum tratamento. Antigamente a gente se preocupava pouco enquanto sociedade. Hoje até nas escolas também tem uma preocupação nutricionista. Com nutricionista. Antigamente você fala, é um lanche, você corta um pão, coloca lá um frios, um suco, é legal, mas num contexto de pessoas que estão em tratamento, né, que tem algum tipo de restrição, tem que se pensar nisso também. E que bom que isso está sendo feito e que vai rolar pelo jeito, né, Fernando? Muito legal. E a resposta dela foi muito complexa, né? Ter passado no jurídico, pelas nutricionistas, para poder montar esse kit de acordo com caso a caso. Sim. Então tá bem na frente, já estava no compras em dezembro. E segundo ela, né, ela acredita em janeiro não ia conseguir, mas que em fevereiro já pode começar. Então eu acho que é uma baita de uma conquista, sem projeto, sem gritaria, né? Sim. Eu acho que as coisas são assim, vá conversando com as pessoas. E durante o meu tempo como secretário, eu conheci muita gente na prefeitura. Claro. Ajuda. Das quais eu admiro e eles me admiram também. Me conheceram como secretário. Então isso ajuda muito. Então a gente vai conversando, vai mostrando. A gente já tem que levar também algo pronto. Claro. Não adianta você querer só dar ideia. Então eu já levei muita coisa pronta, como poderia ser, né? E eu sempre faço isso nas minhas indicações e nos projetos. Então eu fico muito feliz. É uma vitória para o povo de Santa Cruz do Rio Pardo, não tem a menor dúvida, porque a maioria dos municípios hoje não faz isso com as pessoas que vão fazer tratamento fora. E eu conheço familiares, amigos. Muitas vezes a pessoa passa o dia todo. Ela vai de madrugada para voltar na noite do mesmo dia. Então, de fato, esse auxílio por parte da prefeitura pode parecer até pouco para aqueles que são muito críticos. É um lanche, mas faz uma diferença gigantesca para essas pessoas. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, em que deixar, por exemplo, de gastar lá com um lanche desse já vai resolver muita coisa. Nessa linha de alimentação, aí vamos chegar à sessão de ontem, essa sua proposta, não sei se é uma indicação, sobre o café da manhã. Sim. Na rede básica de ensino. Explica pra gente isso aí. Só voltando um pouquinho nesse outro assunto, né? Sim. E eu falo, né, esse é o papel do vereador, né? Dele pensar, dele ouvir pessoas falando com ele e levar essas ideias e promover uma indicação. Olha isso, nunca ninguém pensou nisso. Uma coisa tão simples, né? E você vê, alguém levou, porque para quem tá no meio ali, o secretário, eu fui secretário de educação e eu sei. Você não consegue ver nada do lado, é tanto trabalho, é tanta coisa pontual. E olha, vem alguém de fora e fala uma coisa, você fala, puxa vida. Tão óbvio. E posso tirar uma curiosidade, já que você esteve no governo? Me parece que às vezes quem ocupa um cargo de chefia na administração, ele é cercado de assessores, de determinadas pessoas que cumprem um desserviço. Você tem alguém na equipe, olha,
isso aqui parece que não tá legal, ou alguém falou que isso aqui não tá funcionando. Isso ajuda a você melhorar. Claro. Só que muitas das pessoas, ou para se manter no cargo, agradar. É muita puxação de saco. E às vezes prejudica o prefeito, prejudica o secretário. Você fica cego. Não chega no teu ouvido. Não chegam, né? Não chega. Esse puxa-saquismo profissional atrapalha muitas vezes quem está num cargo de chefia, você ocupou um cargo importante. Isso acontece, infelizmente. Acontece. Eu imagino que deve acontecer. Acontece. E agora eu não tenho nenhum motivo para falar da secretária de saúde, né? Mas eu tenho que elogiar. Claro. Olha isso, né? No meio daquele um furacão passando. E ela teve tempo para analisar a minha proposta, me dar um retorno, o que é mais difícil ainda, hein? Sim. Me dar um retorno e me dizer as fases de todo o processo onde já estava passando. E me mandou áudio, tudo. Que bom. Olha isso, cara, não é para se elogiar. E o prefeito de aceitar, não, o prefeito podia chegar e falar não. Mas não, tá tudo caminhando. E olha que legal, daí é isso que vem daquela pergunta. Por você não ser da base, as coisas são mais difíceis? Não, mas também porque eu também leve as propostas corretas de coisas que eu já venho estudando há muito tempo. Perfeito. Agora eu vou falar do café da manhã também, que é uma coisa há muito tempo, desde 2017, quando eu fui secretário de Educação do prefeito Otacílio. Eu já tinha essa meta, inclusive fiz vários estudos na época, não só aqui, até junto ao FDE, né, que eu tinha um amigo lá, tenho um amigo, né, que foi presidente na época, e para tentar implantar. É o que eu sempre digo, não é um café da manhã, um breakfast, nada assim, mas lógico, é um café da manhã elaborado por nutricionistas, que nós temos excelentes aqui no município. E a proposta é essa, para que tenha alguma alimentação na hora que essas crianças chegam na escola, para que elas não fiquem o estômago roncando, dor de cabeça. Isso acontece, eu estava em sala de aula direto enquanto secretário de Educação. E eu conheço muitos professores, né? Você imagina. Claro. Então, isso é relatado. Então, a criança ela não está prestando atenção no que o professor está falando. Ela está preocupada com o estômago dela que está roncando, com a dor de cabeça, e ela perde o quê? O interesse. E daí ela pergunta, que hora é a merenda? Ela não pergunta, por que 2 mais 2 é tal? Entendeu? Sem dúvida. Então isso é de suma importância, vai melhorar no desenvolvimento da criança. Então a gente... Merenda é também uma política de segurança alimentar. É alimentar. Uma realidade como a nossa. Assim, mas todo mundo, ninguém tem condições de tomar um café da manhã em casa? Claro que tem, mas a correria do dia a dia também impede. Eu vejo na minha casa. É uma loucura de manhã. Então você não consegue preparar, elaborar um café da manhã, nada. Então seria de suma importância, uma briga minha desde 2017, e nós já conversamos com muita gente, desde a merenda, Secretaria de Educação, e a coisa está andando. Eu não costumo colocar indicação para jogar uma bomba no colo de prefeito ou de secretário. Sabendo que pode ser inviável, mas eu propus para fazer política. Certo. Não. Eu estudo tudo antes, converso com muita gente para saber da viabilidade, das condições, e vejo os problemas também. Claro. Né? Por exemplo, nesse da alimentação das crianças, é um problema, logística. Isso que eu ia perguntar. As merendeiras chegam no mesmo horário que as crianças, às 7 horas. E a merenda, em alguns lugares, é às 9h20, 10 horas. Você imagina, das 7, vamos para as 9h30. 2h30, você ali, com o estômago vazio, com dor de cabeça. Acha que você está prestando atenção em aula? Não. Então... E tem esse problema da logística. Então eu quero, né, diante de tudo isso, quando começar a andar, até conversar com as diretoras, né, ou o secretário de Educação e ele com os diretores, para que montem uma logística no sentido de deixar preparado já no dia anterior. Pode ser. E a merenda seca que eles usam, esse cardápio que dê para fazer isso, claro. Essa merenda seca que eles costumam falar, né? Então não precisa ser nada elaborado, mas uma coisa que sustente essa criança até a hora da merenda, que é excelente a merenda de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Mas não adianta, na hora que vem aquele cheirinho na sala de aula, a criança fica doida e dói o estômago e dá dor de cabeça. Então é esse projeto, outro ganho maravilhoso para a população de Santa Cruz do Rio Pardo, caso aconteça. Saudade de uma merenda escolar. E da minha época de estudante para cá, né?
eu sei que melhorou muito. Já era boa a merenda, eu me recordo aqui, estudando sempre escola pública aqui em Santa Cruz, já era bacana, mas pelo que a gente acompanha hoje, através de nutricionistas, as merendeiras que fazem o rango dessa molecada com tanto carinho. Maravilhosas. Né? Aliás, um abraço, são muitas merendeiras que acompanham o nosso programa, mandam mensagem aqui, parabéns a essas profissionais também. Agora, acho a ideia ótima, tem que ver essa questão da logística, né? Já que essas profissionais elas têm um horário e tem que casar essa nova proposta de um lanche matinal, de um café da manhã, também com a situação das funcionárias. Espero que haja uma saída aí. Né? Eu acho que o objetivo é tão grande que a logística fica menor. Sem dúvida. Entendeu? Claro. É boa vontade ali e conseguir, não das merendeiras, não tô falando delas, não, elas são maravilhosas, elas fazem de tudo. Mas assim, do pessoal que tá em cima, né, pra falar, olha, vamos fazer assim, então a gente prepara no dia anterior e tal. É um ganho absurdo. E uma conquista, a maioria dos municípios não fornece. Então aí eu queria contar muito com a ajuda aí do secretário de Educação, do prefeito, para que a gente possa implementar mais A indicação entrou ontem, né, Fernando? Entrou ontem. Com alguém da educação você já conversou a respeito? Já, com várias pessoas, da merenda então, também. Já está encaminhado a coisa, vamos acompanhar. E essa indicação sobre os lanches para as pessoas que vão fazer os kits, né, para as pessoas que vão fazer tratamento, entrou em novembro. Então já está mais adiantado. Já está bem adiantado aí. Bacana. Confirmando a hora certa, 12:55, para quem chegou agora, nosso convidado no Giro de Notícias é o vereador Fernando Bittencourt. Estamos falando sobre Câmara Municipal, alguns temas que estiveram na pauta de ontem, a primeira reunião ordinária do ano do Legislativo de Santa Cruz e também medidas, propostas, enfim, indicações que o próprio Fernando tem feito nos últimos meses durante o seu mandato. Na sessão de ontem, muitos projetos importantíssimos, falamos en passant sobre essas verbas que agora estão autorizadas pela Câmara para a realização de obras, para manutenção de serviços, muitas verbas ainda para saúde, que segue, eu fiz algumas anotações, mas eu não trouxe aqui, acho que para a saúde foi na casa de 2, 3 milhões também, foram muitos recursos aprovados ontem pela Câmara de Santa Cruz. Mas tivemos alguns temas mais controversos na pauta de ontem. Um deles, a questão do reajuste inflacionário para o funcionalismo de Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito Diego optou pelo reajuste referente aos últimos 12 meses da inflação e incluiu no rol do projeto o próprio cargo do prefeito e vice-prefeito. Há uma discussão, inclusive, que está sendo travada neste momento nas esferas superiores da justiça brasileira, se esses agentes políticos também podem ter o reajuste inflacionário anual ou, assim como é no caso dos vereadores, tem que se estabelecer o quanto eles vão ganhar a cada 4 anos para a legislatura ou para o mandato, no caso, seguinte. Há entendimentos diversos, algumas prefeituras também da região fizeram o mesmo, concedendo esse reajuste a prefeito, a vice, a secretário, mas há aí ainda uma situação não pacificada juridicamente. Começando por esse ponto, você inclusive como advogado pode trocar uma ideia bacana com a gente. Você votou a favor. Sim. Você entende que é possível juridicamente esse reajuste? Por que você votou favorável? Fique à vontade. Primeiro falar do reajuste, né? Sim. 10,6, até comentei ontem, é pouco. Realmente é pouco, principalmente para quem ganha menos. Sim. Né? Mas ele tem a explicação, né? Não falo aqui pelo prefeito, sim, né? Nem conversei com ele sobre isso, mas tem a explicação, né? Que é esse 10,6 e que tem agora uma empresa que vai ser contratada para elaborar um plano de carreira, para que esses reajustes não sejam tão defasados para quem ganha pouco, né? Pouco, que eu digo assim, menos. Claro, né? Claro, 10,6 para quem ganha 20. É maravilhoso, mas 10,6 para quem ganha 1.800, nem tanto, né? E daí você pega o preço do feijão, o preço do arroz, quanto que aumentou, né? E o reajuste do ano passado? Então é uma proposta assim, ó, pega porque é isso que tem agora. Sim. Né? Então claro que eu votei a favor, né? Senão isso ia demorar mais ainda até, e agora acreditando também nesse plano de carreira. Pelo que eu entendi ontem acompanhando o trabalho de vocês, houve críticas, por exemplo, de não ter incluso os últimos 2 anos, ao invés de um, já que a gente não teve reajuste no ano passado, retrasado devido à pandemia, por conta 2020, de legislação federal. Hoje é possível, várias prefeituras da região incluíram a soma dos últimos 24 meses da inflação. A justificativa do grupo governista é que apenas a inflação dos últimos 12 meses está sendo contabilizada neste momento, porque há esse projeto de plano de carreira que vai compensar isso. Então seria algo assim, ó, vamos tratar de maneira de tratar os desiguais de forma desigual, porque
você dá o mesmo tipo de benefício ou reajuste para quem ganha 1.000 e quem ganha 10.000, quem ganha 1.000 sai perdendo. Como eu falei. Então, eu até comentei de manhã no nosso boletim, se isso se confirmar, a gente vai analisar de que forma vai ser proposto o tal plano de carreira. Concordo com a justificativa. Ao invés de hoje fazer esse reajuste, você vai propor algo... Compensa muito mais lá. Que vai ficar consolidado para essas pessoas ao longo de toda a carreira Mas delas. Precisamos ver o plano de carreira. É isso que eu ia falar, porque se não tiver esse plano, ficar só no gogó... Tá só na mente, entendeu? por enquanto. Eu não tenho por que não acreditar que vai ter o plano. Até aqui eu também acredito. Eu acredito que vai ter. E que seja nesses termos que a base ontem defendeu, tá tudo ok. Mas que exista, e que também não seja algo pro final do mandato. Não, tem que ser rápido. Né? Porque senão também fica um negócio complicado. Da conversa que eu tive com a base, até antes de votar esse projeto, é que até o meio do ano. Que bom, aí sim. Que já teria aí um plano de carreira, pelo menos, para ser estudado, né? Sim. Tanto pela Câmara quanto pelo Executivo. Então, eu acredito também. Eu acho que não tem má fé em lugar nenhum. Claro. Eu não vejo aqui, entendeu? Nos poderes, em Santa Cruz do Rio Pardo, acho que é todo mundo querendo fazer o certo. Mas tem hora que precisa tomar algumas decisões e esse 10,6 eu concordo com você, não é da inflação de 2 anos? Não é. Se você pegar o arroz, o feijão, enfim, os produtos básicos, aumentou muito mais. Mas eu acho que os 10,6 vai ser compensado depois com esse plano de carreira, assim que nós conhecermos ele. E sobre a questão jurídica de pagar o reajuste a prefeitos, secretários e vice, você tem alguma posição a respeito? O último entendimento que eu tenho, tanto é que eu também votei a favor do 13º dos secretários, né? Que é um outro ponto, mas enfim, é que há essa discussão ainda, mas o último caso, né, pacificado é que tem direito, né? E aí ontem, mas vereadores também? Não, vereadores não. Vereador só pode votar um aumento de salário pro próximo mandato. Sim. Né? Então não tem vereadores, não tem, porque na hora que lê agentes políticos fala, todo mundo, não. Então, hoje o que tem é isso, até pela análise, né, da Comissão de Justiça e Redação, pelo procurador. Então a gente vota em cima do que nós temos o cenário hoje, a fotografia de hoje. Pode ser que amanhã o STF derrube, ou até uma decisão deles ele possa reformar, né? Claro. Ou alguém derrubar, mas hoje é isso. E também tivemos um projeto encabeçado pelo vereador Cristiano Miranda, propondo, foi aprovado, né? Estabelecendo um reajuste para o cargo de diretor-geral da Câmara. 34%. De pouco mais, isso, 34%. 2 vereadores foram favoráveis, incluindo o senhor, e um contra, que foi o Juninho Souza. Sim. Por que do seu voto favorável? Meu voto favorável porque para tudo que eu vou votar, vou analisar, eu converso muito. Sim. Né? Principalmente com quem tá colocando aquele projeto. Eu conversei muito com o Miranda. E não querendo ir contra, mas eu queria entender, né? Porque é meu primeiro ano, né? Primeiro ano do mandato. E aí me explicou sobre como funciona, né? Tem um plano de carreira ali, né? Sim. E realmente a diretora-geral hoje, que é a Roseli, tá? Não podemos falar, não. Sim. Roseli, 33 anos de casa, tá? Conheço a né? Até mais, porque quando eu ganhei o título de cidadão santacruzense, nós conversamos bastante lá em 2015. E de uma competência do que eu vejo ali, e outra, diretora-geral. E o que ele me explicou, ela ganha menos do que um funcionário comissionado, sim, ou enfim, outros funcionários até concursados. Não há uma hierarquia salarial que... É estranho, se você pegar... exprima a hierarquia de cargo e a responsabilidade. Eu vou fazer uma analogia, tá? Sim. Eu sou advogado trabalhista. Sim. Né? E mesmo na advocacia trabalhista, quando você pega lá, por exemplo, um gerente está reclamando que ele deveria ter recebido horas extras. Sim. E daí tem vários requisitos lá para isso. Você tinha autonomia. Desculpa, é uma analogia rápida, mas você vai entender. Fica à vontade. Uma delas é o salário. Seu salário tem que ser tantos % maior do que o pessoal que você comanda. Concordo. Entendeu? Olha que loucura isso daí. Então, é uma analogia, mas é uma analogia do que estava acontecendo ali. A diretora geral, que comanda a Câmara. Muito bem, aliás. Ganhar menos que os outros funcionários? Não, tá certo. Igualou, tá certo, merece, e votei com o maior prazer nesse projeto. Não queira, né, o vereador Juninho comparar o reajuste de 10,6 com o que foi feito no projeto de 34% da Roseli. O 34% é para um outro nível de salário. Sim. Não é reajuste. Tanto é que depois passou o reajuste dos servidores da Câmara em 10,6. Eu fiz um comentário de manhã aqui na rádio. Primeiro é o seguinte: se uma pessoa ocupa o cargo há mais de 30 anos, um cargo comissionado de confiança,
é porque é competente para tal. Reconhecida por diferentes grupos políticos, por diferentes presidentes que passaram ao longo do tempo, é prova incontestável da capacidade de comandar, né, a parte administrativa da Câmara. Também concordo, inclusive, com o valor proposto, e que tem que ter essa diferenciação realmente hierárquica, até para que você atraia sempre bons profissionais para ocupar cargos de responsabilidade como esse. O meu ponto, e eu queria conversar com você a respeito, me parece muitas vezes que, nesse caso, para mim, o argumento utilizado pelo presidente, ele fere um princípio da administração pública, salvaguardado pela própria Constituição, Fernando, que é o da impessoalidade. Ele falou ontem nos microfones, na tribuna da Câmara, que ele estaria ali corrigindo uma injustiça com uma funcionária que é competente, que está há tanto tempo na Câmara, ninguém duvida disso, já que ela estaria no mesmo patamar salarial de pessoas que têm outras funções com responsabilidades distintas. Mas não só nesse episódio, quando ele fala que estaria cometendo uma injustiça contra a pessoa, mas em outros, me parece que o Miranda, ele derrapa nessa questão da impessoalidade. A pessoa está ocupando o cargo há mais de 30 anos, mas vamos lembrar, é um cargo comissionado, é um cargo de confiança. Se amanhã ele acordar de Veneta e quiser mandar embora, vai. Se trocar o presidente, ele pode colocar um outro diretor da Câmara. Então, será que a outra pessoa, um possível outro ocupante do cargo, também mereceria esse aumento? É isso que eu quero dizer. A justificativa dele foi em relação à pessoa que faz um trabalho brilhante. Mas para você ser impessoal, não deveria ter sido considerado as características do cargo? Por exemplo, analisar uma função similar no Poder Executivo. Quanto é que ganha? Ver qual que é a realidade de outra Câmara. Cargos parecidos. Contratar uma assessoria de RH para justamente fazer essa distinção. Olha, você tem que ter alguém que ganha sim, alguém que ganha um pouco menos, para que seja feito... Para ter hierarquia. Para ter uma hierarquia. A justificativa de que estou corrigindo uma justificativa contra uma pessoa, sendo que é um cargo comissionado, e essa pessoa pode sair a qualquer momento do cargo, me parece que fere um princípio da impessoalidade. Eu vou voltar no tempo alguns meses. O Miranda encabeçou um projeto para mudar uma lei da Câmara que tirou a obrigatoriedade do nível superior para um cargo para poder colocar lá o Celinho Guimarães, que não tinha a escolaridade de ensino superior. Ele faz um mau trabalho, longe disso, mas não teria ninguém que não tivesse ligações pessoais com o presidente da Câmara e tivesse nível superior, que poderia fazer um trabalho tão ou melhor que o Celinho. Eu acho que teria. De novo, é um outro exemplo que fere a questão da impessoalidade. E é isso que me incomoda. Me parece que o Miranda está mais preocupado em atender a demandas interna corporis, seja de vereadores ou de funcionários, do que preocupado com a repercussão disso para a sociedade. Ele tem que prestar conta para a sociedade, não é para os funcionários. Os funcionários têm que ser respeitados, a lei tem que ser garantir os direitos dele, mas me parece que ele fere essa questão da pessoalidade ou impessoalidade. Eu queria conversar com você a respeito disso. O que você acha? Não, muito tranquilo. Assim, eu não vou discutir como ele pensa, né, ou como ele faz, mesmo porque eu não participo das reuniões da base. Sim. Né? Isso é discutido tudo na reunião da base, acredito, né? Então, se tem pessoalidade, ou se é direcionado para alguém ou não, acho que isso cabe ao Ministério Público, a outros órgãos, até a população julgar. Nesse caso específico, né, da Roseli, no caso, né, falar da Roseli por quê? A diretora-geral. Sim. O que eu tô batendo, que eu fiz até essa analogia, é que o cargo, esse cargo, independente de quem assuma, sim, se for o Diego vai assumir por quê? Porque ele tem capacitação suficiente para assumir. Eu acho que esse cargo, ele tem que estar no nível mais alto. E esse é um argumento técnico. E por isso que eu entendo. O valor... Aí não tem impessoalidade nem pessoalidade. Exatamente. Aí é por isso eu votei pensando nisso. Perfeito. É um cargo onde para que você tenha uma pessoa qualificada bastante, ela precisa ter um salário bom. Você não vai chegar lá e falar, você vai ganhar milão e vai lá. Não vai. Né? Mesmo se você contratar alguém por milão, essa pessoa não vai ter essa qualificação. Claro. Então, por isso que eu falo, né? Até dei esse exemplo da lei trabalhista. Se você tem um grau maior de qualificação, de capacitação, claro. Eu não fui pelos 33 anos. Eu fui pela capacidade de fazer. Mas ele, quando propôs a lei e argumentou, ele deu a entender que foi por causa disso. Eu ouvi isso, sim, entendeu? Mas eu tô falando assim, por mim, claro, eu não posso julgar por ele, mas por mim eu fui pela capacitação, pelo cargo. Sim. Cargo. Né? Eu vim de uma empresa, do Senai. Diretor do Senai, tanto. Coordenador, menos 30%.
E assim não, vai. Entendo. É que me incomoda assim, ele derrapa, e eu respeito muito o Miranda, ele tem livre trânsito aqui na rádio, é um espaço super democrático. Eu não me furto das minhas opiniões, porque a gente faz também o jornalismo opinativo, a gente dá o fato, separando a opinião, mas me parece que ele derrapa em algo que faz parte da cultura política brasileira, que é confundir a coisa pública com a coisa privada. Isso é o que me incomoda muito na política nacional. Quando eu vejo isso, de fato, concordo com o valor que vocês estabeleceram para o cargo de diretor, tem que ter uma distinção para as outras funções, porque é outra responsabilidade, mas você não pode tratar esse tipo de situação de maneira pessoal. E os argumentos que ele usou, na minha opinião, ferem o princípio da impessoalidade. Assim como ele fez no caso do Celinho, mudando uma lei, tirando a escolaridade para poder atender um indivíduo que meses depois virou compadre dele. Eu só estou citando essa questão pessoal porque ela exemplifica sobre o que eu estou falando aqui, da mistura da coisa pública com a privada. Perfeito, com a coisa particular. Mas, enfim, foi aprovado e agora... E não sou advogado do presidente da Câmara, tá? Não tô aqui para defendê-lo, não. Sim. Eu tô só expondo as minhas ideias e concordo com as suas também, tá? Eu acho que, às vezes, no discurso ou na maneira de fazer, dá a entender isso que você tá falando, tá? Mas eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito no ser humano e que as coisas não são assim e que as decisões são as melhores tomadas, né? No caso do Celinho mesmo que você falou, é um baita de um profissional, né? Sem dúvida. E você acabou de falar isso. Agora, se foi direcionado ou não foi direcionado, aí eles se resolvem entre eles lá. Mas eu acredito nas pessoas, espero que isso não aconteça, não. Fernando, a gente tem você como vereador que não é do grupo governista, mas consegue reconhecer os méritos, consegue apontar eventuais equívocos para mudanças de rota e correção, talvez até porque você tem estado dos dois lados desse balcão. Você sabe também as situações que são difíceis para quem está no Poder Executivo. E hoje na Câmara há de novo essa questão, entra ano e sai ano, do Juninho Souza contra os demais. Antes a gente falava contra a base governista, mas hoje me parece que ele está totalmente isolado. Nem vocês que não são do grupo governista têm mais, pelo menos nessa primeira sessão, né? A gente vai ver as próximas. Não estão mais alinhados. Como é que se dá essa relação entre parlamentares? Isso dificulta de alguma forma o trabalho? Nos bastidores, a convivência, ela é tão tortuosa como aparece no plenário? Ou a hora que apaga a câmera, apaga a luz, é mais tranquila a relação entre vocês? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu seria até... não poderia falar pelos outros, né? Assim, eu tenho uma relação muito boa com o Juninho. Sim. Né? Agora, eu nunca fui alinhado com o Juninho. Nunca fui alinhado, né? Propostas que eu acho que são interessantes e que ele faz, ok, favor. Coisas que eu acho que não são, contra, como dos outros vereadores. Então, graças a Deus, eu tenho uma coisa que chama independência. Sim. E eu agradeço todos os dias, porque se um partido tivesse me falando o que fazer, se um prefeito tivesse me falando o que fazer, ou alguém me falando o que fazer, eu já tinha estourado. Eu já tinha acabado a amizade, inclusive. Sim. Então eu tenho isso, graças a Deus. Com o Juninho, agora, ele começou a fazer algumas coisas que começaram a me incomodar, né? De colocar foto no Facebook, até uma, né? Que ele colocou eu junto, né? Todos os vereadores, e eu estava junto. Desse último agora, né? Que ele falou e o prefeito também, né? A questão de não tá nas relacionar as mortes por Covid e a atuação dos vereadores. Tem limite para tudo, até para fazer política, né? Então, não dá. Mas Diego, eu analiso sempre fato a fato, pontual. Não é porque você me fez alguma coisa que nunca mais nada que você fizer vai prestar para mim. Concordo. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. Nunca mais presta para a pessoa. E para mim, não. Né? E inclusive nesse caso aí dele, dessa proposta de suspensão por 30 dias, né? Vai ser votado no próximo dia 21. Eu quero analisar muito o relatório. Ontem foi lido, né? A denúncia envolvendo a Santa Casa, só para quem tá nos ouvindo. E eu quero analisar muito, muito, muito a ata, o relatório, o parecer do Ministério Público, que não é sobre isso, é mais sobre perturbação. Não analisou possível crime contra a saúde pública, contra analisou a saúde, entendeu? Então o relatório é bem complexo e muito bem feito, né? Elogiei ontem o Marcos Cantor do relatório, mas eu quero analisar. E se eu tiver o entendimento que para que se proceda a suspensão, eu vou votar a favor. Se eu entender que não, eu sou independente. Eu voto para que não. Eu não gosto de perseguição. Se eu perceber algum momento que tem perseguição,
Acabou. Perdeu eu. Como dele com os outros vereadores. Sim. Falei ontem de um projeto que entrou, que não entrou na verdade, né? Ele vai passar na próxima. Que é sobre a dívida civil. Sim. Você fez direito, não fez, Dia? Sim. Você sabe o que é, né? E coloca lá que uma pessoa que tem uma dívida civil, ela não pode assumir um cargo, inclusive de vereador. É totalmente direcionado para esses vereadores que estão com o problema dos faltosos, dos faltosos nas sessões solenes. Perseguição. E eu falei não voto a favor nunca. Entendeu? Então, dos dois lados, tá tendo essa... Sim. Cada um puxando para um lado. Estão esticando essa corda, esticando a corda, isso é ruim. E perde energia do quê? De fazer coisa boa para a população. Sem dúvida. Né? Eu tô pensando na população, eu quero correr, mas eu quero correr para a população. Enquanto eu ficar brigando com o vereador, ou com base, ou com não sei o quê, eu tô perdendo tempo. Muito bem. Fernando, vamos dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp para a gente encaminhar para o final da entrevista com as manifestações da nossa audiência, o povo interagindo no 997726104. Aqui tem mensagem do seu Osmar Pinheiro. Boa tarde, Diego Fernando. Estou gostando da atuação do vereador Fernando. Parabéns, muito atuante. Abraços, Osmar Pinheiro. Obrigado, seu Osmar. Quem mais aqui? A Silvia Camargo. Boa tarde. Na Escola Genésio Boa Morte, desde o ano passado, eles fornecem café da manhã. É uma satisfação deixar eles com a barriguinha cheia. Então deve trabalhar com... Que legal. Deve ser merendeiro, inclusive. Aqui eu trabalho lá na escola. Que legal. Muito bom. É estadual, né? Estadual. Boa Morte é estadual. O nosso projeto é para as escolas municipais, inclusive isso. As infantis. Aliás, chegou pergunta aqui da ouvinte Lígia sobre esse assunto. Quem pagaria o lanche? E para os diabéticos, intolerantes, como é que pretende fazer? São essas peculiaridades. Sim. Qual lanche? Das pessoas que vão fazer tratamento? Então agora eu fiquei na dúvida, se é sobre o tratamento né? ou eu acho que deve ser. Para isso... O pessoal que vai fazer tratamento em outra cidade, né? Deve ser sobre isso. Ela disse que concorda com o lanche, viu? Mas como será feito nesses casos? Pessoas intolerantes, diabéticos, claro. etc. A Secretaria, né, de Saúde, ela tem todas essas informações, né? É ela que faz a logística para essas pessoas poderem fazer tratamento. Então, como eu falei anteriormente, a secretária de Saúde, junto com as nutricionistas e as outras profissionais da saúde, vão ter que fazer kit para cada pessoa, né? Quem vai pagar isso é o município. É o município que vai pagar e tudo bem feito pelas nutricionistas diante de cada indivíduo. Tá? Sim. Por isso que é difícil também a logística. Mas a promessa é que será feito e já nesse mês de fevereiro, provavelmente. Um abraço para dona Júlia Maria, lá da Vila Maristela. Acho que ela queria dar alguma opinião sobre a questão do kit também, para os pacientes que tratam em outros municípios. Dona Júlia, se der tempo, manda aí. Eu só não sei se eu consigo colocar um áudio. Vê se a senhora manda um áudio, eu tento improvisar aqui, eu coloco para o Fernando responder também. Sandra Grossi mandando boa tarde. Nilce Camargo, esse vereador merece nossa admiração. Crilene, meu Deus, tá pulando aqui muita mensagem. Crilene Aparecida mandando boa tarde. Sueli Noronha, boa tarde, parabéns para o vereador por esse projeto do lanche. Sou acompanhante de idosos, vejo isso diariamente. Tem pessoas que passam fome porque realmente nem todos têm dinheiro para o lanche. Infelizmente. Sônia Salles também ligada no programa, mandando boa tarde, sempre ótimas ideias do vereador Fernando, sempre coerente, e por aí vai. Muitas mensagens. Acho que a dona Júlia está marcando aqui, ela está gravando um áudio. Eu vou esperar, viu, dona Júlia? Manda o áudio aí, eu segurar o Fernando mais 5 minutinhos. Fica tranquilo, estamos à disposição. Porque eu acho, inclusive, que ela é paciente, então talvez ela tenha algum relato, alguma experiência para falar. Enquanto isso, Fernando, expectativa aí para os próximos meses, tem algum projeto engatilhado? Como é que você está avaliando esse ano agora? Quais devem ser as prioridades para o município? Fala pra gente aí, enquanto a dona Júlia manda o áudio aqui. Então, a gente tem bastante projeto aí, né? Tem até um projeto que eu pedi aí o contrato com a Sabesp, né? Assim, coisas realmente para o bem-estar do município, né? Do cidadão. Nesse contrato da Sabesp eu queria, inclusive está à minha disposição lá na prefeitura, tá? Eu pedi faz pouco tempo, para que a gente pudesse ver como é feito. Na minha ideia, a Sabesp, quando ela abre um asfalto, ela abre uma rua, ela tem que devolver do mesmo jeito. Claro. Mas eu quero ver esse contrato. Quem que tem que devolver esse asfalto? Quem que tem que colocar? Então, às vezes, a Sabesp, por exemplo, no Jardim Santana, lá onde eu estava passando, aquilo lá não é quebra-mola, aquilo lá é quebra-carro, né? De uma obra da Sabesp que ficou para trás. Então, eu vou entrar com esse projeto, eu preciso analisar o contrato,
E tá à minha disposição lá na prefeitura. A prefeitura falou que não ia tirar cópia porque são muitas laudas. Mas é um dos projetos aí, eu acho que vai ajudar bastante a população se a gente conseguir mudar esse contrato e falar, olha, Sabesp, você que tem que pagar e tem que devolver do mesmo jeito que você encontrou. Vamos colocar para encerrar aqui o áudio que a dona Júlia Maria da Vila Maristela ou Marista? Tem Vila Marista em Ourinhos, não tem? Mas acho que é Maristela, só faltou uma letrinha aqui. A dona Júlia é ouvinte nossa. Eu vou tentar improvisar, viu, dona Júlia? Colocar o seu áudio aqui, vamos lá. Vamos ver se vai. Boa tarde, Diego. Aqui é a Júlia. Fala, viu, esse kit já estava na minha mente há muitos anos. Eu cheguei a procurar vários vereadores, não estou falando mal, vários vereadores, que eu faço acompanhamento lá em Campinas, faço médico em Campinas. Já passei por 5 anos lá em Assis, estou indo para Ourinhos e as outras cidades, tudo ganha kit. E aqui na minha mão eu estou com um kit muito bonito aqui. É o kit, vem lá de Guaxupé, de Minas Gerais. Eu posso até apresentar esse kit para vocês verem que é muito bonito. Então que Deus abençoe ele, que esse kit vai vir, que eu passei muita necessidade. Deus abençoe, boa tarde, fica com Deus, parabéns. Aí, dona Júlia, deu para ouvir, né, Fernando? Amém, dona Júlia, amém, todos nós. Muito bem, Fernando, obrigado pela presença, excelente entrevista, esclarecedora, até uma próxima, bom trabalho. Obrigado, Diego, agradeço a todos, abraço. Confirmando, hora certa, 13h19, rápido intervalo, na volta o assunto é meio ambiente, Rio Pardo, a gente conversa com o professor especialista, o doutor Edson Piroli, sobre uma reunião de secretários de meio ambiente, secretário de agricultura, de cidades que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Pardo, evento que acontece nos próximos dias, ao vivo por telefone. O Dr. Edson vai bater um papo com a nossa equipe. Segura aí. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras.